Continuamos, então. Vamos abordar agora sobre quais são os tipos de propaganda ideológica. Como o nome sugere, a propaganda ideológica tem como objetivo difundir ideologias e convicções em um determinado grupo sobre a outro, de maneira a orientar todo o seu comportamento social. A propaganda ideológica visa não é somente vender o produto, mas difundir ideias. Então, a propaganda não é só a visão, somente vender o produto, mas também de ideias, comportamentos, modo de vida, com o intuito de manipular o público-alvo. Para esse tipo de objetivo é informar a maior parte de ideias e convicções dos indivíduos. E com isso, orientar, busca ainda manter a sociedade nas condições em que se encontra, ou transformar a sua estrutura econômica, regime político ou sistema cultural. Agora vamos para o próximo tipo de propaganda. Propaganda política. Você provavelmente lembra do horário eleitoral. Ao ouvir falar em propaganda política, e não está errado na referência, mas ela não é única. Aliás, é interessante observar como essa estratégia vem sendo empregada regularmente ao longo de toda a nossa história. Então, a propaganda política a gente ouve falar toda hora, a todo momento, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre está ouvindo dizer sobre a propaganda política. Um exemplo disso, da propaganda política, a Guerra das Galhas, escrito por Júlio César. Na época do Império Romano, cerca de 100 anos antes de Cristo. Para muitos historiadores, a obra foi, na verdade, uma propaganda política do imperador para promover a sua carreira, aumentar o seu poder e ampliar a sua reputação para um número maior de pessoas. Então, olha quanto tempo faz que já existe a propaganda política, né? Não é uma coisa que é recente agora, é uma coisa já que é bem antiga, a propaganda política. Propaganda governamental. A propaganda política pode ser desmembrada em outros subtipos, e um deles é essa propaganda governamental, praticada pelo governo e as suas instituições em seus 3 níveis. Nível municipal, que é do município onde a gente está inserido, e estadual, que é do estado, né? No caso, por exemplo, aqui a gente está na municipal, o município Maringá, estadual, o estado do Paraná, e federal, que é a nível do Brasil, né? Então, esses 3 que fazem essa propaganda. Ou seja, não é apenas nas eleições que esse tipo de estratégia aparece. Então, essa propaganda governamental aparece em outras épocas, não só na época de propaganda política. Propaganda institucional. A propaganda institucional atua essencialmente na criação e no fortalecimento da imagem da marca na mente dos consumidores. Para isso, costuma apelar para aspectos emocionais, não estando focados na venda de produtos, mas em preencher outras necessidades da empresa. Não é à toa em que uma área na qual o Departamento de Relações Públicas também costuma atuar em conjunto com o marketing, tendo por objetivo a construção de uma imagem positiva da marca, né? Então, propaganda também não é só para vender. Essa propaganda institucional, ela é para criar fortalecimento da imagem da marca.
Então, o próximo propaganda agora que nós vamos abordar é propaganda social. Aqui, o viés não tem qualquer relação aparente com aspectos comerciais, como muitos poderiam supor ao questionar o que é propaganda. Isso porque as técnicas desse tipo de estratégia são voltadas para a conscientização de alguma causa social. Então, a propaganda social, no caso, é mesmo só social, ela não tem conotação nenhuma de vender produtos, nada, é só ajudar, né, a sociedade, como tem alguma das fotos ali. Então, esse é, no caso, a propaganda social. A propaganda de produto. Aqui sim, temos um tipo de propaganda que parece, como conceito, mais fiel para a maioria das pessoas. E não é por acaso que muita gente relaciona as propagandas ao caráter comercial da venda de produtos. Afinal, somos bombardeados por esse tipo de anúncio o tempo todo em canais variados. Então, essa propaganda é a propaganda que a gente mais conhece, ou seja, 100%. São propagandas de produtos, principalmente na área de produtos alimentícios. São propaganda que a gente vê a todo momento. Então, somos bombardeados, como foi citado ali, né, por esse tipo de anúncio o tempo todo, em variados canais. Agora, hoje em dia também, a gente, além de ter muito sobre essa parte alimentícia, tem muito também em questão de brinquedos para as crianças, tem muita propaganda. Tanto que as crianças assistem os desenhos na propaganda, aparece propaganda de brinquedo, para quê? Para que as crianças peçam aos pais. Então, essa que é a propaganda de produto. Então, está cheio de propaganda durante os intervalos, né? De um programa e outro, de um desenho e outro. Então, como foi falado, estamos sendo bombardeados o tempo todo com esse tipo de propaganda, propaganda de produtos. Propaganda de serviços. Assim como acontece com os produtos, a propaganda de serviço também está bastante presente no nosso dia a dia. Afinal, as empresas que fazem parte desse setor também precisam vender as suas soluções, certo? Então, essa propaganda de serviço, ou seja, hoje em dia, se usa muito as redes sociais para divulgar serviços, propaganda de serviços. Serviços que prestam, hoje em dia tem muito aqueles marido de aluguel que prestam serviços nas casas. Então, está presente muito no nosso dia a dia hoje esses tipos de propaganda de serviços. Propaganda comparativa. O que seria? Seria igual na foto, comparar uma com a outra? O objetivo da comparativa é, claro, se diferenciar do concorrente. Para isso, a estratégia se volta a demonstrar a superioridade de suas soluções, apontando no que ela é melhor e como isso favorece o consumidor. Quando o embate cita as marcas envolvidas, como em ações de marketing de guerrilha, é preciso avaliar as suas consequências. Não são raros os casos em que uma estratégia do tipo gera controvérsias e até conflitos na esfera judicial. Então, essa propaganda comparativa, no caso aí dá para vocês verem que eles estão comparando uma com a outra, porque determinado produto faz uma propaganda, cópia, né? Então, cópia uma da outra. Como falou ali, nós falamos, nos casos não são raros em que uma estratégia desse tipo, de controvérsia, até gera conflitos judiciais. Porque eles só mudam a cor, mas a propaganda, no caso comparativa, uma geralmente é igual à outra, de algum produto ou serviço. Então, isso que é a propaganda comparativa, né?
Sempre é diferenciado do concorrente, mas tem muitos casos que eles copiam, né, do concorrente.